reacendendo o fervor espiritual. Como é que está o seu fervor em Deus? Como é que está o seu fervor no Senhor? Como é que está a sua vida espiritual? Você continua ainda fogo puro? E quando eu falo fogo puro, eu não estou falando dos dons, dos talentos. Tudo isso existe, eu sei que é verdade. Mas não estou falando sobre isso. Eu estou falando, você tem produzido frutos? Porque nós seremos conhecidos pelos frutos que produzimos. E a Bíblia diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, como você está? Como você tem vivido? Como é que está a tua fogueira? Como é que está o teu coração? Nós estamos falando sobre isso usando lá Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 13. E eu quero agora dar um pouco de pano de fundo histórico nisso e falar sobre quando João foi jogado na ilha de Patmos, qual era a situação? Nero havia incendiado Roma. Nero começou a reinar muito cedo como imperador, 17 anos. E naquela euforia dele, naquele estrelismo dele, sabe, ele queria reconstruir Roma com uma nova visibilidade. Então o que ele faz? Ele taca fogo em Roma. E dos 14 bairros, sobram 4 bairros onde habitavam judeus e cristãos. E a culpa do incêndio, Nero joga nos cristãos. E com isso acontece uma perseguição ferronha ali dos cristãos. Cristãos são mortos, incendiados, vivos, presos, levantados em cruzes, taca fogo. Aí surge o famoso jardim de Nero. Tudo começa a acontecer. Mas aí descobre que ele que está com fogo, ele é deposto, vem uma perseguição, Jerusalém é tomada. João é preso nessa época, jogado na ilha de Patmos. Tentaram matar João, colocaram ele no tacho de óleo pegando fogo. Nada aconteceu com ele, ele continuou pregando o evangelho no amor. Então lançam ele na ilha de Patmos, que era um lugar onde colocavam presos para morrerem trabalhando. Tamanha era o sofrimento naquela ilha. Então o João, ele está ali, quando todas as portas, humanamente falando, para João se fecharam aqui na terra, lá em Patmos no final, Jesus abre uma porta para ele no céu. Jesus fala, sobe aqui, João, que eu lhe mostrarei as coisas que vão acontecer. Ele não diz as coisas que talvez aconteçam, as coisas que se não der certo vão fazer assim. Não, ele fala, vem cá, João, sobe aqui comigo, que eu lhe mostrarei as coisas que hão de acontecer. Deus é um Deus que abre portas e fecha portas. As portas que Deus abre, ninguém fecha, as portas que Deus fecha, ninguém abre. Amado, não se preocupe, todas as portas podem estar fechadas para você aqui na terra, mas Deus tem uma porta para abrir para você. Aqui Deus abre uma porta no céu e diz, sobe aqui que eu vou lhe mostrar algo. João, a carreira de João não havia acabado em Patmos. Pelo contrário, em Patmos, João daria a sua maior cartada. Ele iria escrever o livro da revelação, o Apocalipse, o que Deus tinha preparado para o final. E se você ler Apocalipse, você vai ver que a Bíblia não diz ali que talvez a igreja vença, talvez Cristo vença. Não, a Bíblia diz que Cristo venceu. A Bíblia já relata o final, já diz o que vai acontecer, como será. Resta a nós perseverarmos. Quando você lê as cartas da igreja, você vai ver Deus dizendo a algumas igrejas que elas continuem perseverando. Ele fala, ó, alguns de vocês vão ser lançados nas prisões. As aflições virão, mas perseveram. Continua firme, não abandone, não retroceda. Ele fala, olha, a igreja tiveram pouca força, mas guardaram a palavra, se permaneceram firmes no propósito de Deus, não recuaram. Ele fala de igrejas que se venderam com a idolatria, se venderam com dinheiro, se associaram à sociedade, à política e foram ganhando dinheiro, enriquecendo. Ele fala, contra vocês eu tenho alguma coisa. Mas aqueles que não se corromperam, aqueles que não se entregaram, a esses não. A esses ele fala, fique firme, permaneça firme. Meu amado, permaneça firme no Senhor. Eu vou continuar falando sobre isso. Isso foi só para você entender como João foi jogado no pátio.
Não foi assim do nada, alguém se irmão, vou jogar. Não, veio uma perseguição sobre a igreja, irmãos estavam sendo mortos, lançados como espetáculos, eram chamados jogos das arenas, botavam famílias inteiras para que leões famintos devorassem, para que lobos famintos devorassem. Eles eram degradeados, lutavam contra gladiadores e morriam, para um espetáculo, para as pessoas ao redor gritarem, ovacionarem. Estavam ali homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, morrendo em nome de Cristo, sem recuar, sem retroceder. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Nem tudo são flores, mas as promessas de Deus permanecem para sempre. Bendito Deus, Pai Santo, eu te louvo, te glorifico, te exalto nessa hora. Abençoa meu irmão, minha irmã. Derrama graça sobre nós. Estamos aqui ouvindo a tua palavra, falando sobre o reacender a chama no coração, estendendo a Deus sobre ti. Se a nossa vida por completo, toma-nos nas suas mãos e nos conduza, Senhor, nas asas da adoração, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração. Continuamos amanhã. Fique na paz.